Saudações cordiais a todos aqueles que me têm estado a acompanhar neste canal, Leonardo Mascarenhas Manuel, e quero desejar também a todos aqueles que acessam pela primeira vez este canal, que sejam bem-vindos, e o meu convite para todos aqueles que acessam pela primeira vez o canal Leonardo Mascarenhas Manuel, o meu convite é que vocês possam fazer as vossas subscrições, para poder permitir que o nosso canal possa crescer. Muito além da subscrição, também podem partilhar os links dos vídeos que vamos apresentando aqui neste canal, para que os outros também tenham acesso às informações bíblicas, para que tenham acesso a estas verdades bíblicas que nós vamos apresentando neste nosso canal. E também convido você a que possa ativar o sininho das notificações, para que sempre que tiver um novo vídeo, para que sejas atualizado. Muito além disto, também podes clicar ali no seu like para que o nosso canal possa cada vez mais crescer. Então, já eu teria apresentado a todos os meus queridos amigos, a todos os meus irmãos, mais ou menos 4 lições e algumas reflexões bíblicas. No entanto, da última vez eu apresentei a lição que falava sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Para hoje, que é o 5º dia, poderia assim considerar, eu reservei ou preparei a 5ª lição que fala sobre o milênio. O que é que significa isto de milênio? Será que nós encontramos informações ligadas ao milênio na Bíblia? Como é que podemos digerir isto? Então é desta lição que eu vou mesmo apresentar aqui, e vou apresentar as bases com base na Bíblia como prova, porque nós temos que acreditar naquilo que está escrito. Nós temos que ter aquele princípio de que a Bíblia, somente a Bíblia, é a minha regra de fé, minha regra de doutrina, é apenas a minha regra de conduta, a minha regra cristã. Então é disto que nós vamos falar hoje, o milênio. Por isso, neste momento, antes de avançar, eu convido a vocês a que possam fechar os vossos olhos para que possamos orar juntos. Vamos orar. Querido Deus que habita nos altos céus, muito obrigado por teu amor. Neste momento, estou para apresentar para os meus irmãos, estudar junto com eles, esta lição de extrema importância que fala do milênio. Quero te pedir que o Senhor possa ajudar a eles, tanto como a mim, a que possa transmitir como o Senhor quer esta mensagem e que eles consigam compreender como o Senhor também quer esta mensagem. Em nome de Jesus eu clamo, confiando plenamente na sua graça. Amém. Pois bem, meus amigos, o milênio. A expressão milênio, ou então a palavra o milênio, não aparece na Bíblia. No entanto, o período do qual se refere a expressão milênio aparece na Bíblia. Se forem a ler o livro de Apocalipse, capítulo 20, fala-nos ali, não é? Apocalipse, capítulo 20, eu não sei se conseguem ver o Apocalipse, capítulo 20, fala ali deste período de mais ou menos 1000 anos. Um intervalo em que Satanás será aprisionado por chaves, ou então por cadeados, ou então por uma prisão circunstancial durante 1000 anos. Depois vou apresentar ali os detalhes mais adiante. Então, como eu estava a dizer anteriormente, a expressão milênio não aparece lá na Bíblia. No entanto, o período do qual se refere esta expressão é o que aparece na Bíblia. No entanto, este período, quando é que começa? O que é que vai acontecer durante este período? É importante saberem, amigos, que este período começa após a segunda vinda de Jesus Cristo. E vejam só o que é que vai acontecer. Após a segunda vinda de Jesus Cristo, acontecerão muitas coisas terríveis, não é? Acontecerão muitas coisas terríveis. E antes da restauração, ou então antes que a restauração deste planeta pecaminoso seja concluída, haverá um período de 1000 anos. Estou a dizer assim, após a segunda vinda de Jesus Cristo, o que é que na verdade vai acontecer? Muitas coisas terríveis acontecerão. Então, ou antes da restauração, porque a restauração vai acontecer depois do milênio. Então, antes da restauração deste planeta pecaminoso, vai acontecer que haverá um período de 1000 anos, que é este período do qual eu teria feito referência, um período em que Satanás estará aprisionado. Então, o que é que vai acontecer na Terra ou a Terra durante esse tempo de 1000 anos? Onde é que estará o povo de Deus durante este tempo? E onde é que estará Satanás? Não só Satanás. Onde é que estarão todos aqueles que também seguiram a Satanás?
Então, é importante perceberem aqui, queridos amigos, que haverá duas ressurreições. Por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, haverá duas ressurreições. Mas atenção aqui, essas duas ressurreições estão separadas por um lapso de tempo, ou então por um período de tempo. Entre a primeira e a segunda ressurreição, haverá aqui uma separação, um período de tempo que separa essas duas ressurreições. A primeira ressurreição acontece por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, onde somente aqueles que terão feito a vontade de Cristo ressuscitarão primeiro. Se vocês já se lembram, quando falamos da segunda vinda de Jesus Cristo, mesmo quando falamos dos sinais da segunda vinda de Jesus Cristo, eu fiz uma espécie de recapitulação desta porção aqui. Então, eu dizia que haverá um grupo que há de ressuscitar primeiro. E se há um grupo que ressuscita primeiro, depois dos 1000 anos, há um outro grupo que ressuscita em segundo plano. No entanto, os que ressuscitam numa primeira instância ou num primeiro plano, estes ressuscitam para a vida eterna, porque são aqueles que terão feito a vontade de Deus. No entanto, aqueles que vão ressuscitar num segundo plano, refere-se àqueles que não fizeram a vontade de Deus. Por outras palavras, refere-se a todos aqueles que seguiam a Satanás, aqueles que faziam a vontade de Satanás. No entanto, vamos ler a Bíblia aqui só para podermos compreender o que na verdade acontece aqui. Então, haverá duas ressurreições, como eu teria feito referência. E se formos a ler aqui o livro de João, capítulo 5, no verso 28 e 29, a palavra de Deus diz uma coisa de extrema importância aqui. Convido a vocês a que possam abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 5, no verso 28 e 29. Capítulo 5, versos 28 e 29. No entanto, a Bíblia diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Estamos a dizer o seguinte: de qualquer jeito, todos aqueles que se encontram a dormir no pó da terra ressuscitarão. No entanto, uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Este processo não acontece no mesmo momento. O que vai acontecer é que a primeira ressurreição, ou então aqueles que fizeram bem, são aqueles que vão ressuscitar nesta primeira ressurreição. Então, depois do milênio, ressuscitarão aqueles que terão praticado o mal, e estes ressuscitarão para serem destruídos para todo o sempre. Depois vou apresentar estes versos. Então, mas quando estas coisas ocorrerão, estas ressurreições vão ocorrer? Primeiro, o início do milênio é marcado pela segunda vinda de Jesus Cristo, onde Cristo, ao voltar, todos aqueles que terão feito a sua vontade ressuscitarão primeiro, como diz o livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16 para frente, não é? O verso 13 vai apresentando ali alguns aspectos que não há necessidade de ignorar, aqueles que dormem, por aí vai. Mas no verso 16 é onde nos encontramos a informação de forma específica, que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Cristo volta pela segunda vez, todos aqueles que morreram em Cristo, ou que morreram nele neste caso, ressuscitarão primeiro. Então, depois destes ressuscitarem, o que vai acontecer? Todos estes serão levados para os seus, para habitar com Cristo nos seus, durante este intervalo dos 1000 anos. No entanto, durante os 1000 anos, o que vai acontecer? Este episódio eu vou apresentar mais adiante. Então, quando termina o milênio, ali acontece a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, a ressurreição daqueles que não fizeram a vontade de Cristo, e estes serão ressuscitados para a destruição eterna. Prosseguindo aqui, é importante sabermos aqui, amigos, que os santos vivos, quando Jesus voltar pela segunda vez, eles vão ao encontro de Cristo nas nuvens do céu. Porque o livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 16, 17, diz o seguinte: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, entre nuvens, para um encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ao vir Jesus, todos aqueles que terão sido encontrados vivos, como eu teria mencionado nas lições anteriores, Jesus, ao voltar, encontra dois grupos: um dos vivos e o outro dos mortos.
dentre os vivos e os mortos há subdivisões. Dentre os vivos estarão vivos uns vivos em Cristo e outros vivos em Satanás. Dentre os mortos haverá aqueles que estarão mortos em Cristo e outros mortos em Satanás. O que vai acontecer aqui, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como a Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro. E estes que tiverem sido encontrados vivos em Cristo serão reunidos com aqueles que terão sido encontrados mortos, que terão sido ressuscitados, serão reunidos e serão transformados num abrir e fechar de olhos, como diz o livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, no verso 52 a 54 e 56. Serão transformados num abrir e fechar de olhos, do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal, e serão arrebatados para os seus. Então o que vai acontecer com aqueles que terão sido encontrados vivos em Satanás? O que vai acontecer aqui, os vivos em Satanás, que terão sido encontrados vivos, neste caso por Cristo em Satanás, terão que morrer para estar na mesma condição, na mesma situação daqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás. Porque aqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás permanecerão a dormir. Durante o milênio, todos os ímpios vão permanecer mortos até que o milênio passe. Quem estará vivo apenas será Satanás e os seus anjos. Estes são os únicos que estarão vivos, mas numa situação de uma completa desgraça. Por isso eu não aconselho as pessoas a poderem seguir Satanás. Não aconselho. O meu conselho é que cada um de nós busquemos, decidamos entregar as nossas vidas a Jesus, para que ao Ele voltar pela segunda vez, possamos ir juntamente com Ele ao reino dos céus. No entanto, a Bíblia continua dizendo aqui, no livro de Apocalipse capítulo 20, no verso 4, diz o seguinte: os justos entram à presença de Cristo e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Justos referem-se a todos aqueles que terão feito a vontade de Deus. Aqueles que terão obedecido aos mandamentos de Deus. Aqueles que terão seguido todos os princípios orientados pela Bíblia. Aqueles que um dia buscaram seguir a Jesus de todo o coração. Aqueles que um dia buscaram levar almas para Cristo. Estes são conhecidos pela palavra de Deus como sendo justos. Justos não são aqueles que enganam homens e mulheres por meio da Bíblia, usar textos da Bíblia para enganar pessoas, usar textos da Bíblia, interpretá-los de uma forma contrária para poder levar as pessoas à perdição. Estes não são considerados de justos, mas justos são aqueles que levam as pessoas para a verdade. São aqueles que levam as pessoas para seguir o caminho de Cristo. Então, durante o milênio, o que vai acontecer é que os justos estarão nos seus com Jesus. Estarão nos seus com Jesus. E o que é que vai acontecer na terra? O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O livro de Apocalipse capítulo 20, verso 5, onde nos encontramos esta informação. Aqueles que terão sido encontrados mortos e aqueles que deverão morrer para estar na mesma condição daqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás, o que vai acontecer é que eles vão continuar mortos durante o intervalo dos 1000 anos. E vedem só o que acontece aqui. Vivos, aqueles que terão sido ressuscitados, aqueles que faziam a vontade de Cristo, vão para os seus justos. Os ímpios vão continuar mortos, não vão ressuscitar por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Então o que vai acontecer aqui é que os justos serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo no início do milênio e estarão com Cristo no céu durante os 1000 anos. Enquanto os ímpios, salvo a redundância neste caso, os ímpios mortos refere-se àqueles que na verdade serão ressuscitados no fim dos 1000 anos, no fim do milênio. Esta é que se chama pela Bíblia a segunda ressurreição. Bem-aventurado, diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é a ressurreição para a destruição eterna. Então os que ressuscitarem na primeira ressurreição, esses viverão eternamente com Cristo. O que vai acontecer é que os 1000 anos que nós vamos passar com Cristo nos céus, eu tenho chamado este tempo de um tempo de férias, um período de férias. Então, aqueles que não tiverem feitos a vontade de Cristo, aqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição, são estes que passarão pela segunda morte, morrendo para sempre.
Então, o livro de Apocalipse, capítulo 20, como eu teria mencionado anteriormente, no verso 6, diz o seguinte: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqueles que têm parte na primeira ressurreição vão ressuscitar com Cristo, ou então estes irão com Cristo, queria dizer, irão com Cristo para os seus e viverão com Cristo por todo o milênio. Então, há alguns eventos aqui de extrema importância que precisam de ser observados. Nós vivemos claramente nos últimos dias e sabemos pela Bíblia que brevemente Jesus Cristo há de voltar. Ele já está às portas, vindo. Então, por ocasião da sua vinda, o que é que vai acontecer? Ao Jesus voltar, como diz o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16 a 17, Jesus volta. Os justos são ressuscitados. Os justos vivos são levados para os seus. E nesta ocasião, por ocasião da vinda de Jesus Cristo, Satanás é preso. Esta prisão não é prisão física, assim uma prisão talvez pegar algemas e amarrar ao inimigo de Deus. Não é esta prisão que se refere, mas é uma prisão circunstancial. A prisão que se refere é o ambiente que ele estará, um ambiente bizarro, completamente escuro, sem ninguém para poder enganar. É a esta prisão que se refere a Bíblia. E a terra fica completamente desolada, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, no verso 5, e o livro de Jeremias, capítulo 4, no verso 22 a 26. Então, esses são os eventos que marcam o início do milênio. Depois mencionarei os eventos que marcarão o fim do milênio. Então, o que vai acontecer durante os 1000 anos? É importante percebermos aqui, amigos, numa primeira instância, que na segunda vinda de Jesus Cristo, os ímpios serão destruídos e permanecerão mortos até o fim do milênio. Eu já teria mencionado isto. Existem alguns pregadores, existem algumas religiões que pregam o seguinte, que durante o período dos 1000 anos haverá alguns que estarão a pregar uma mensagem para ver se aqueles que não aceitaram a mensagem podem vir a se converter, ou possam se converter ou não. Amigos, isto é uma mentira, porque a Bíblia, nós lemos claramente, a Bíblia diz que durante este intervalo todos os ímpios permanecerão mortos, não haverá ninguém a pregar o evangelho. Os justos estarão a desfrutar o reino dos seus, que lhes foi preparado, que nos foi preparado desde a fundação do mundo, como diz o livro de Mateus capítulo 25. Estaremos lá a desfrutar deste reino tão maravilhoso. Os ímpios não estarão aqui mais, estarão completamente mortos, aguardando apenas a última ressurreição, que é a segunda, a ressurreição para a destruição eterna. O livro de Isaías capítulo 24, no verso 1, diz o seguinte: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície. Não haverá ninguém aqui para poder habitar nesta terra. E o livro de Jeremias capítulo 4, no verso 23, acrescenta dizendo: Olhei para a terra e ela vazia, olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de toda. Então, toda a sugestão de que a vida seguirá seu curso normal durante os 1000 anos é equivocada, é um engano, é uma mentira. Não existe isso na Bíblia. Porque na terra ninguém estará aqui, além do Satanás e os seus anjos. Dizer que haverá homens que estarão a pregar a mensagem para converter aqueles que não aceitaram, não é verdade, é uma mentira. Não existe isso na Bíblia. O livro de Apocalipse capítulo 20, que fala do milênio, não fala destes homens que estarão a pregar a mensagem. Então, o mesmo, claro, aconteceu nos dias de Noé, não é? Nos dias de Ló. Os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Casavam e davam-se em casamentos, como a Bíblia menciona. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, verso 28 a 30. Amigos, ninguém estará vivo durante o milênio. Portanto, não haverá qualquer outra oportunidade de arrependimento e de salvação durante este período. Isto precisa de acontecer antes da volta de Jesus Cristo. As sugestões que as pessoas andam a dar
as mensagens que as pessoas pregam e apresentam ali não são verdadeiras. Acredite quando estiver escrito, mas quando não está escrito, não temos como aceitar estas mensagens enganosas. Então a Bíblia nos ensina aqui, durante este intervalo, o que vai acontecer é que Satanás estará preso, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 20. A Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, no verso 1 a 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Abismo é escuridão. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Este é Apocalipse 20, verso 1 a 3. Vedem o que a Bíblia diz. O anjo vinha com uma chave na mão para aprisionar Satanás. Como eu dizia anteriormente, a prisão que se refere é uma prisão circunstancial. É das circunstâncias que ele estará a viver, na verdade. O planeta estará completamente escuro. Ele estará sozinho com aqueles anjos que ele enganou no princípio. Não haverá homem para poder enganar. E ele estará num ambiente completamente bizarro. Amigos, esta é uma das lições que Satanás não gosta de ouvir. Porque ele sabe que quando as pessoas falam disto, isso lhe incomoda. No entanto, nós não vamos deixar de falar daquilo que nós ouvimos da parte de Cristo. É o que vai acontecer. E nós acreditamos. Cremos nisso. Então, quando se fala de chave do abismo, como eu teria dito, então esta palavra chave do abismo provém do grego, que significa abussos, que significa escuro, deserto, região desolada, um estado de caos, aquilo que teria mencionado anteriormente. Então Satanás é preso por cadeias circunstanciais. Ninguém estará vivo para ser tentado, para ele voltar a enganar. Então, durante o milênio, que é a segunda parte, durante o milênio, já falamos daquela primeira parte, né? Durante a primeira ressurreição, os últimos dias, a primeira ressurreição, o que é que vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus Cristo? Então, durante o milênio, o que é que vai acontecer? Os justos estarão no céu, os ímpios continuarão mortos. Satanás fica preso e a terra fica desolada, fica vazia. Não haverá ninguém para ele poder enganar. Então, depois do milênio, o que é que vai acontecer? Jesus e os salvos voltam ao mundo depois do milênio. O Apocalipse capítulo 21, verso 2 diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, depois dos 1000 anos, nós desceremos com Cristo na santa cidade. Os ímpios que estavam mortos, a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse capítulo 20, no verso 7 e 9. Percebam, amigos, que o que as pessoas andam a apresentar ali, que durante este tempo haverá pessoas a pregar, é uma mentira. Porque a Bíblia já nos diz aqui que os ímpios que estarão mortos naquela altura, durante o milênio, eles serão ressuscitados e Satanás será solto. Sendo ele solto, sabe o que ele vai fazer, amigo? Ele vai voltar a enganar todas aquelas pessoas que já estão perdidas para poder tentar atacar a cidade de Deus. Vão tentar, eles não vão conseguir. A Bíblia diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Continuando. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quando eles tentaram fazer o ataque à cidade de Deus, o que aconteceu é que o fogo do céu desceu e os consumiu. Estão a ver, queridos amigos? Este é o momento que a Bíblia menciona o fator inferno, não é? O momento em que os ímpios, o fogo que se refere na Bíblia, o momento que ele vai descer e vai devastar aos homens e mulheres. Não é aquilo que alguns homens pregam, dizendo que existe um lugar específico chamado inferno, outro paraíso, onde quando a pessoa vai para o céu, quando a pessoa morre, logo vai para o céu se fazia boa coisa. Aquela que não fazia boa coisa vai diretamente ao inferno. Isto não é verdade. É uma mentira. Se é assim, então este fogo que a Bíblia menciona aqui que vai descer sobre os ímpios, quais são esses ímpios que se referem uma vez que eles já estão no céu? Não faz sentido. Se os justos já estão no paraíso, Jesus ao voltar há de vir levar quem? Se eles já estão no paraíso. Então não faz sentido
Algumas coisas só precisamos de pensar mais um pouco. Então, Satanás e os seus anjos, depois dos 1000 anos, eles serão destruídos. A Bíblia diz no verso 10 do Apocalipse 20: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Estes, na verdade, são os que vão queimar por um pouco mais de tempo, não é? Principalmente Satanás, que engana todas as nações. Este vai queimar por mais tempo. Então a Bíblia diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, vamos para a terceira parte. O que vai acontecer depois do milênio? Nós temos aqui, vai acontecer a segunda ressurreição, que culmina, não é? Então, a segunda ressurreição é somente para os ímpios, aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo. Nesta terceira fase também nós encontramos o estabelecimento da Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, como diz o livro de Apocalipse capítulo 21, verso 2. Os ímpios são ressuscitados, Satanás é solto, o juízo final, não é? O juízo de execução, onde os ímpios, tanto como Satanás, são destruídos pelo fogo e enxofre. Satanás e os ímpios são destruídos, a terra é purificada e renovada. O que vai purificar, na verdade, a terra durante este momento é aquele fogo, na verdade. É o fogo que vai purificar o planeta Terra. Então, amigo, será que você quer ser utilizado mesmo como lenha para a purificação desta terra? Não que seja o meu desejo ver os outros sendo destruídos, porque também Deus nunca desejou destruir a ninguém. Tanto é que o livro de Ezequiel, no capítulo 33, a Bíblia diz claramente que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não se agrada quando um ímpio é destruído, quando um ímpio morre. Deus não se agrada. Mas o meu apelo é este: será que você quer ser utilizado como lenha para a purificação deste planeta Terra? Você quer ser utilizado como lenha? Ou você quer estar dentre os justos? Eu te convido você a poder escolher este lado bom, de estar do lado dos justos. Você não quer que o seu nome seja inscrito no livro da vida? Se esta for a sua vontade, escreva ali nos comentários que você gostaria que o seu nome fosse inscrito no livro da vida. O livro da vida está nos seus amigos. Nele estão escritos os nomes de todos aqueles que não serão destruídos no lago de fogo. Ali só estão escritos os nomes desses aí que não serão destruídos. Então Deus e Jesus querem e anseiam escrever o seu nome nesse livro. Eles não querem que ninguém morra no lago de fogo. Não é a vontade deles. Não precisamos de passar pela destruição do lago de fogo. Não precisamos, amigos. Se aprendermos a andar com Cristo aqui nesta terra, continuaremos a andar com Ele mesmo no céu e na nova terra que Ele vai estabelecer. Então, qual será a sua decisão? Você quer destruir no lago de fogo? Ou quer que o seu nome seja inscrito no livro da vida e desfrutar daquela beleza que o Senhor Deus preparou para os seus filhos? Aceitar a morte de Cristo, ou você quer aceitar a morte de Cristo em seu lugar, permitindo que Ele capacite a você a viver a sua vida de obediência, a vida de obediência, na verdade, neste mundo, antes de sua segunda vinda. Qual é a sua decisão, amigo? Escolha você, ninguém escolhe pelo outro. Existem apenas dois caminhos. Um da vida, o outro da morte. A vida eterna, da morte eterna. Vida eterna só temos através de Jesus. A morte eterna só pode vir para aquele que for a escolher a Satanás. Mas o meu conselho, amigo, não é que você escolha Satanás. Escolha Jesus. Escolha viver com Jesus. Jesus está de mãos abertas hoje e neste momento, chamando por ti, para que você possa entregar a sua vida a Ele. Ele tem o poder de te salvar, tem o poder de te transformar e tem o poder de escrever o seu nome no livro da vida. Aliás, quem escreve os nomes é Ele mesmo. Escolha seguir a Jesus. Decida entregar a sua vida a Jesus para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Eu escolhi seguir a Jesus. E você? A quem você escolhe seguir? O meu conselho é: siga a Jesus. Jesus te ama. Este é o fim da lição que eu teria preparado para mim e para vocês. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos céus, do outro lado da tela estão meus amigos que estão a decidir neste momento
entregar suas vidas a Ti, que o Senhor escreva os nomes dele no livro da vida. Escreva os nomes de cada um deles no livro da vida. E ao Senhor voltar, quando o Senhor estiver a voltar, contemple-os e não os deixe, maravilhoso Pai. Salve-nos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amigo, eu te espero na próxima lição. Que Deus te abençoe.